Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes no Spotify, no Anchor e no Apple Podcast. E também vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, e hoje nós vamos falar sobre um tema que ganhou relevância durante a pandemia, mas que nem todos levam de fato a sério. A ciência. No nosso caso, a ciência aplicada à produção de alimentos. Existem inúmeros mitos sobre as tecnologias envolvidas na produção da nossa comida. Os agrotóxicos, transgênicos, antibióticos utilizados para a saúde animal, só para citar alguns. Mas, tal qual a vacina para o Covid, esses insumos são fundamentais para a produção de alimentos seguros e saudáveis. Mas para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo José Otávio Menten, que é mestre em fitopatologia, doutor em agronomia e pós-doutor em epidemiologia. O Dr. Menten também é professor sênior da Exalc e presidente do Conselho Científico Agrosustentável. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Nicolas, eu é que agradeço. Eu acho que a gente que está na academia, que teve essa possibilidade de estudar, se dedicar bastante a compreender melhor o mundo como um todo e, especificamente, na área do agro, na área da alimentação das pessoas, nós temos a obrigação de tentar contribuir para que as pessoas também reflitam bastante, que toda a sociedade reflita bastante sobre a importância de se conhecer melhor as coisas e fazer um filtro, só escutar aquilo que realmente tenha uma base técnica, que venha de fontes com credibilidade, porque nós estamos aí um bombardeio de notícias, muitas vezes sem a devida base técnica científica, que é fundamental para que a gente supere todos os nossos obstáculos. É isso aí, não tem a menor dúvida, professor. A gente está vivendo um momento aí atípico, né? Pelo menos na nossa era aqui, em que a ciência vem sendo, enfim, mais discutida, né? As pessoas começam a entender um pouco mais da vacina, da importância. Agora, para a gente relembrar, né? Quem não sabe dessa história, a ciência ela já vem sendo aplicada no nosso agronegócio, aí, né, na produção de alimentos, há algumas décadas. Professor, para a gente começar aqui, conta um pouquinho para a gente qual que foi o papel da ciência para essa evolução do agronegócio brasileiro aí nos últimos 40, 50 anos. Bem, na verdade, desde que o homem começou a fazer agricultura, há cerca de 10 mil anos, vários cientistas, vários pensadores contribuíram. O homem sempre procurou usar alguma observação, alguma experimentação, e, com o passar do tempo, foram surgindo, esse conhecimento foi se consolidando, mas essas ideias básicas aí, desde de Pasteur, de Darwin, então, todos esses grandes pensadores, esses grandes cientistas, eles foram, de alguma forma, contribuindo para a agricultura. Mais recentemente, Mendel, com as suas leis de genética, etc. Tudo isso foi contribuindo. E o Brasil sempre dependeu muito das tecnologias vindas dos países temperados, que era onde essas tecnologias estavam mais desenvolvidas. E aí, essa transferência de tecnologia de países temperados para países tropicais, como é o caso do Brasil, nem sempre se adequa. Então, nós temos que gerar nossa própria pesquisa. Temos que existem aqui no Brasil e que não existem nos outros países. Então, eu acho que o grande mérito do Brasil foi, num determinado momento, perceber que tinha que investir mais no conhecimento. E esse ponto de virada aqui no Brasil foi por volta de 1970. Então, nós já tínhamos instituições na área do agro,
bastante experientes, o caso do Instituto Agronômico, Instituto Biológico, aqui no estado de São Paulo. Quase todos os estados tinham as suas instituições de pesquisa, tinham universidades, escolas de engenharia agronômica, que eram poucas ainda naquela época, mas havia uma produção científica, mas numa quantidade limitada. Nem todos os pesquisadores, os professores, os acadêmicos da área do agro tinham oportunidade de absorver os conhecimentos básicos em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, principalmente, e depois vir aplicar aqui no Brasil. E a grande virada foi nessa época de 70, com, entre outras razões, a criação da Embrapa e a criação de um sistema de cooperação entre os pesquisadores de todo o Brasil. Então, todas as instituições, por exemplo, a Exalc, no qual eu estou, que é também um ponto de referência importante do agro, né? Uma escola também centenária, assim como o biológico, o agronômico, mas houve a possibilidade dessas pessoas se especializarem, inicialmente no exterior, trazerem esse conhecimento básico e começar a desenvolver uma pesquisa mais aplicada para a solução dos nossos problemas. Então, a criação da Embrapa foi um ponto muito importante, porque conseguiu aglutinar essas outras instituições que já desenvolviam um trabalho de boa qualidade. E, professor, a ciência, na esmagadora maioria dos casos, ela tem um impacto positivo, né, sobre as atividades, sobre a sociedade como um todo. No caso do agronegócio, não foi diferente. Essas novas tecnologias aí permitiram com que a gente controlasse melhor as doenças, né, nas plantas, que a gente controlasse a saúde dos animais, evitando aí zoonoses, enfim. Mas, por algum motivo, essas tecnologias são mal percebidas, especialmente aqui no Brasil, né? E eu citei na introdução aí os agroquímicos, transgênicos, eles trouxeram ganho de produtividade, eles, enfim, ajudaram na redução dos preços dos alimentos e são, perante a ciência, produtos seguros, né? Nunca se teve um caso aí de algum problema por conta dessas tecnologias. Como explicar essa percepção errada por parte da sociedade? Faltou comunicação? O que aconteceu? Olha, Nicolas, eu acredito que a maior falha foi realmente uma maior contato dos acadêmicos, dos professores, dos pesquisadores com a sociedade como um todo. A educação ainda é relativamente elitizada aqui no Brasil. Não são todas as pessoas que têm acesso a uma educação de qualidade, com a profundidade necessária. E ciência é uma coisa que é muito mais difícil de se aprender, de se entender. E esses professores, muitas vezes, ficavam voltados só para a sua própria comunidade. A gente usa ainda frequentemente que o pesquisador ele tem, muitas vezes, dificuldade em se expressar para um público leigo, para um público geral. Ele dá uma bela aula, faz uma bela conferência, mas a comunicação com a sociedade como um todo, que é composta por pessoas com diferentes formações, e às vezes tem o aspecto ideológico também embutido, e o pesquisador, o acadêmico, muitas vezes ele não tem essa facilidade de comunicação. A gente vê que no próprio jornalismo não existe um número muito grande de jornalistas que fazem o jornalismo científico, que busca informação, que tenha credibilidade. Eu acho que esse foi o grande problema. E o próprio agro, ele, por algum período, ele foi o contrário a conversar muito sobre os seus problemas. Então, preferiu não ter a transparência necessária que teria resolvido muitos problemas, né? Se desde o começo todos os avanços eles fossem apresentados de maneira clara para a sociedade, mostrando que, embora sejam avanços relevantes, sempre se tomou muito cuidado para que não tivesse efeitos colaterais, efeitos adversos. E, professor, mas a gente vê aí, essa questão do problema da educação no Brasil,
mas não é raro quando a gente vê esse tipo de preconceito, mesmo dentro das universidades, né? Inclusive de agronomia. Tem alguma explicação para isso? Olha, eu entendo que a universidade é um local da diversidade mesmo. É normal que haja dentro da ciência algumas pessoas que pensem diferentes, que tenham hipóteses diferentes. Mas o importante é que se respeite todas as hipóteses e que aquilo que seja comprovado que é correto, que são as melhores alternativas, seja aceito por esses grupos, que às vezes as suas hipóteses não são as melhores, ou o grande problema é que não pode haver radicalismo, não pode se as pessoas, os pesquisadores, eles também têm às vezes divergências de ideias, mas a verdade tem que prevalecer. A gente está vendo isso aí durante essa pandemia, quando se escancarou aí os conhecimentos científicos, e a gente vê, às vezes, alguns especialistas, todos médicos, bem formados, tal, apresentando visões diferentes, estratégias diferentes para combater o agente causal da Covid. Mas o que a gente vê aqui no consenso, aquelas medidas mais importantes, com o passar do tempo, elas vão se consolidando. A mesma coisa vem acontecendo no agro, né? Todas essas ideias disruptivas, essas grandes novidades, elas causam um impacto inicial, né? Quando se falou aqui, vamos começar a fazer o plantio direto, foi um impacto, né? Porque os tradicionais, a aração, a gradiação estava impregnado no seu dia a dia. Então, isso aí causa, no início, um pouco de uma posição contrária. O mesmo quando se fala no melhoramento de plantas, você sair do melhoramento tradicional e começar a manipular o DNA, é uma coisa que assusta as pessoas, né? A indução de mutação para melhoramento de plantas. Você vai usar radiação para fazer o bem. Será que esse produto não fica irradiado, ele não fica radiativo depois? Então, todas essas mudanças que a humanidade foi experimentando, se tivesse sido sempre melhor conversado, e aí a comunicação é fundamental, uma comunicação profissional, exercida por pessoas, por profissionais que realmente têm uma formação adequada, que se coloquem sempre de maneira baseada em conhecimento técnico e tal, isso faltou aqui no Brasil, e eu acho que ainda falta, né? O agro, ele se comunica muito bem internamente, mas ele não se comunica da maneira adequada com a sociedade como um todo. E, doutor, o senhor citou aí 2 pontos interessantes. Primeiro é a questão da Covid, né? O cenário que a gente está vivendo atualmente. E o segundo é o tempo em que essas tecnologias demoram para ser compreendidas pelas pessoas. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesses últimos tempos é que pessoas que criticam aí os transgênicos, né, que já estão no mercado há décadas, né, 40 anos, e sem causar problema nenhum, hoje clamam pela vacina da Covid, que em grande parte são transgênicas também. Só que ao mesmo tempo existem movimentos, as mesmas pessoas defendem essas vacinas, fazem movimentos organizados, já barraram o arroz dourado, né, que enfim, poderia salvar milhões de vidas. Aqui no Brasil, a gente tem o exemplo do feijão transgênico também da Embrapa, que poderia, enfim, aumentar a renda de muita gente, é uma coisa social, melhorar a qualidade do produto. O senhor acha que, diante desse novo cenário aí, os consumidores, eles tendem a mudar um pouco essa percepção, ou para eles o que é vacina é bom e o que é do agro é ruim? Isso vai prevalecer ainda? A minha expectativa é que melhore, né? Que as pessoas passem a valorizar mais a ciência, como um todo. Da mesma forma que as pessoas estão valorizando a ciência no que se refere à saúde, à vacinação, a seguir as recomendações sempre baseadas em fatos, né? Evitando o uso de produtos que não têm o respaldo da ciência para serem
utilizados no tratamento de uma doença qualquer, particularmente aí que foi muito conversado na Covid, a mesma coisa vai acontecer no agro, eu acho. A gente já vê que a própria indústria, né, a iniciativa privada também está sensível a isso, né? A gente vê que os aspectos ambientais, os aspectos toxicológicos, os aspectos sociais, eles estão sendo incorporados em todas as atividades do agro, né? Tanto pelas instituições públicas, como pela iniciativa privada, né? Então, a gente percebe que quando se propõe uma nova tecnologia, esses aspectos eles são profundamente estudados e considerados. Então, a gente vê na área, por exemplo, dos defensivos ou pesticidas ou agrotóxicos, a gente vê uma preocupação cada vez maior, né? As empresas elas seguem uma meta de disponibilizar produtos cada vez mais seguros em termos de ter uma eficiência para reduzir aquelas pragas que vão prejudicar a produção, mas aspectos ambientais importantes, que esses produtos eles não atinjam outros organismos que não são os seus alvos, que não afetem os recursos naturais, que não causem problema no solo, na água, no ar, e que não atinjam, não cheguem até o aplicador. Então, aquele aplicador, aquela pessoa que mais se expõe aos defensivos, que ele não tem a chance de ter a sua saúde prejudicada. E que o consumidor também vai buscar ali nas gôndolas dos supermercados e, ao pegar esse produto, independente se ele for orgânico ou se ele for convencional, que ele tenha segurança que aquele alimento ele vai ter apenas boas características, ele vai promover a saúde das pessoas e não algum tipo de problema. Então, acho que isso é muito importante, ter essa transparência e poder mostrar para a sociedade como um todo que o que o agro produz, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Porque uma parte expressiva do que nós produzimos aqui no Brasil é alimento para pessoas da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. Nós exportamos, a produção hoje é exportada. O Brasil, graças a essa tecnologia, ele deixou de ser um país importador de alimentos e passou a ser um país exportador. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, não só com a população brasileira, que é lógico que todo produtor aqui tem essa preocupação, mas com os consumidores do mundo inteiro. E, professor, a tua área de especialização é a fitopatologia, né? E no caso específico aqui dos agroquímicos, a gente tem um problema sério de pragas, que não tem como resolver isso de uma hora para outra, né? Porque, enfim, se o nosso clima favorece o plantio do ano todo, também tem essa desvantagem da gente ter um terreno fértil aí para as pragas. Ao mesmo tempo, a gente tem uma demanda da sociedade aí por alimentos orgânicos, pela redução no uso dos agroquímicos. E a gente vê que com isso o futuro se mostra aí cada vez mais biológico. Agora, também vai precisar de muita ciência, né, para a gente fazer esses biológicos tão eficazes quanto são os químicos hoje. Como que o senhor vê o avanço nesse segmento de defensivos biológicos? Bem, a gente tem que... É importante deixar sempre bem claro para a sociedade como um todo, e aqui eu vou procurar usar as palavras mais simples possíveis, que o agro ele sempre procura várias medidas de manejo, que a gente chama de manejo integrado de pragas. A gente nunca deve focar numa única medida que vai ser a salvadora. Eu acho que houve um livro, né, da Raquel Carson, falando em português, o nome de uma pesquisadora, o livro chama Primavera Silenciosa, que ela levantou essa bandeira. Era uma jornalista com bom conhecimento na área de Vamos fazer propaganda aqui, ó. Isso, Silent Spring, que é uma americana tal, né? Mas ela chamou atenção nisso, falou assim, e teve uma época realmente que a agricultura achava que o químico ia ser a única salvação. Eu tinha um inseticida, eu aplicava, eu resolvia. E não é assim.
né? A gente tem que usar várias medidas. Quantos problemas de pragas a gente já resolveu utilizando cultivares resistentes? Então, quer dizer, a própria genética da planta, a própria planta, ela produz substâncias ou mecanismos que impedem o desenvolvimento de determinadas pragas. A gente resolveu, vamos dizer, metade dos problemas aí das plantas cultivadas com a resistência. O controle biológico sempre foi estimulado, né? Você usar os próprios organismos. Práticas culturais, no caso da soja, uma criação tropical aqui, que foi o vazio sanitário, quer dizer, um período do ano eu não posso plantar soja, e isso depois passou para algodão, para feijão, outras culturas. Por quê? Porque aqui nós não temos o frio, que é o período em que, na agricultura temperada, há uma indisponibilidade das plantas hospedeiras para as suas pragas, e com isso a população. Então, nós aqui, como nós não temos frio, a gente criou o vazio, que não pode plantar soja durante 3 meses nas regiões da cultura da soja no Brasil, para que não haja o desenvolvimento das pragas que têm vantagem em ter esses hospedeiros para aumentar a sua população. Então, isso sempre existiu. Os produtos químicos, eles só são utilizados quando essas outras medidas aí não tiveram o sucesso necessário para evitar que a presença da praga destrua a produção. E hoje, na média ainda, apesar de todas essas medidas, existem algumas pragas que não são controladas por outros métodos e a gente tem que usar o produto químico. Se não usar, esse rendimento da lavoura cairia pela metade. Então, isso aí levaria a problemas ambientais seríssimos, né? Se eu imaginar assim, se eu deixar de usar produto químico, a produtividade cai pela metade, para eu manter a mesma produção, eu tenho que dobrar a área plantada. São umas ideias simples, né? Isso aí tem um impacto ambiental muito grande. A solução encontrada foi o desenvolvimento de produtos biológicos, que tem menos impacto. Isso está aumentando muito. Hoje, o crescimento do uso de produtos biológicos, que a gente chama de biodefensivos, biopesticidas ou bioinsumos, ele está crescendo aqui no Brasil mais do que nos outros países. Então, enquanto nos outros países está crescendo aí numa taxa de cerca de 15% a 20% ao ano, aqui no Brasil já há informações de que está crescendo 25%, 30% ao ano. Quer dizer, o agricultor ele é sensível a isso. Quando ele tem uma nova tecnologia, ele assimila essa tecnologia, mas ele quer algo que seja eficiente para ele como um empresário que tem que produzir, mas ele valoriza o aspecto do ambiente e da saúde, o aspecto social e o aspecto ambiental. E é o ESG que está tão famoso hoje aí nas grandes empresas, mas que o agricultor também está fazendo. Ele procura ser sustentável. E nesse desenvolvimento dos bioinsumos, a pesquisa vai ser ainda mais importante. E o conhecimento depois de quem vai utilizar vai ser mais importante do que o químico. Porque enquanto o químico você não tem que tomar muito cuidado em termos de como aplicar, quando aplicar, nos biológicos isso vai ser mais necessário. E aí vai se valorizar ainda mais o conhecimento. Conhecimento desde quem está lá desenvolvendo esses produtos até o conhecimento na hora da aplicação. Exatamente, esse era o próximo ponto que eu ia entrar, né? A gente precisa lembrar, nosso ouvinte que não conhece, que ninguém usa, nenhum agricultor usa agroquímico porque quer. Porque esse é um insumo necessário. Se ele pudesse, ele não usaria. Ele ia deixar de ter esse gasto e ainda ia conseguir vender a produção dele mais cara como orgânico. Ele usa simplesmente porque ele precisa. Agora, o que a gente vê aí, com essa onda aí de startups que vem proliferando aí no Brasil, aí no Vale do Piracicaba já virou, o Vale do Silício brasileiro, né, com várias startups investindo, e uma das áreas de pesquisa aí mais promissoras são as de aplicação, né? Tecnologia de aplicação. Hoje a gente vê aí
máquinas pulverizadoras com infravermelho, que pulveriza só onde é necessário. A gente vê drones que conseguem mapear a fazenda ponto a ponto e fazer a aplicação somente nas áreas necessárias. Drones que aplicam biofertilizantes também. Professor, você que está nessa área aí, tanto agronômica quanto na academia aí, e em Piracicaba, a gente está prestes a viver aí uma nova revolução verde aqui no Brasil com essas tecnologias? A academia gosta de dar nome nas coisas, né? Tem a agricultura 1.0, 2.0, e acho que é importante conhecer essa história, né? Valorizar o passado para a gente saber aí no estado atual como nós estamos, né? Eu acho que nós vamos passar daqui a pouquinho para uma agricultura 5.0 aí, com toda essa tecnologia que está chegando. Quer dizer, é entusiasmante, e eu acho que era interessante que a população tivesse acesso, por exemplo, se vem aqui em Piracicaba, nesse AgTech Valley, aí onde tem essa moçada fervilhando ideias, gente super idealista, essa geração de hoje, além de conhecimento tal, eles têm uma visão social e ambiental muito enraizada. Então, todas as tecnologias que eles para tentar desenvolver são tecnologias apropriadas para o nosso agro. É uma questão de elas serem viabilizadas do ponto de vista econômico, para que, mas os aspectos sociais e ambientais certamente vêm já, está no DNA desses profissionais que estão envolvidos com as startups. E certamente não só no desenvolvimento de novos defensivos, mas na sua aplicação. Então, a tendência é se utilizar muito toda essa automação. Quer dizer, hoje você tem um trator já que faz a aplicação, ou um autopropelido, que o aplicador não precisa estar mais na cabine, quer dizer, uma proteção a mais para aquele profissional que era o que mais se expunha aos produtos, né? A gente vê, em todas as áreas, a gente vê essa mudança e essa busca por maior eficiência, mas também maior segurança. Esses equipamentos, por exemplo, que fazem, só aplica o herbicida quando se detecta a presença da planta invasora. Quer dizer, não aplica na área toda, aplica só nas reboleiras, onde tem a toceira ali, onde a planta daninha está presente. Então, são essas aplicações que não se faz mais numa área como um todo, se faz um mapeamento prévio para ver aonde realmente precisa ser aplicado. Eu acho que esses são grandes avanços. E avanço econômico também, como você falou, qualquer atividade que o agricultor faça impacta no seu custo de produção. Tem algumas lavouras que o manejo de pragas chega a representar 40% do custo de produção, quando as outras medidas não são eficientes. Então, é lógico que o agricultor ele vai assimilando essas novidades desde que ele confie. E aí existe uma cadeia, né? Você tem que a tecnologia tem que chegar até o produtor rural, que nós temos milhões de agricultores aí de vários níveis, né? Grandes produtores, pequenos produtores, e os seus o pessoal que opera esses equipamentos, eles também têm que ser melhor treinados, né? Então é uma cadeia aí que vai envolver conhecimento de quem desenvolve todos esses produtos ou equipamentos, mas quem os opera também nas suas propriedades. E, professor, mudando um pouquinho de assunto aqui, o senhor também é presidente do Conselho Científico Agrossustentável, né, o CCAS, que é uma entidade aí que se propõe a levar uma discussão com maior base científica, né? Explica para a gente um pouquinho sobre o CCAS, como tem sido a atuação de vocês. Explica para a gente um pouquinho o que é o CCAS. Olha, como eu falei, não são muitos os pesquisadores, os professores que têm facilidade, que gostam de conversar com a sociedade, que gostam de expor suas ideias, que enfrentam discussões com bastante serenidade, mas sempre com embasamento técnico. E nós fomos, ao longo desses 10 anos, reunindo colegas
conhecidos, pessoas de todo o Brasil, de todas as áreas do agro, né? Nós temos não só engenheiros agrônomos no CCAS, mas nós temos médicos, advogados, comunicadores. Então, é um grupo de pessoas que tem uma formação sólida, que tem uma experiência acadêmica também já desenvolvida, que entendem que a ciência é a base do desenvolvimento humano. Isso aí sempre foi, valorizam essa história da ciência no mundo e no Brasil, e se disponibilizam como fontes de comunicação, de informação, quer seja para comunicadores, quer seja para as instituições que estão discutindo determinados temas. Então, nós temos profissionais que gostam de escrever, né? Nós escrevemos muito artigos decodificando o linguajar científico, expressando a nossa opinião sobre os mais diferentes assuntos do agro, às vezes até extrapolando um pouco, falando de outras áreas que nos afeta. Por exemplo, quando a gente defende a importância de nós continuarmos pesquisando aqui no Brasil, esse investimento em pesquisa, nós entendemos que é fundamental. Quer dizer, achar que agora a pesquisa vai ficar só na iniciativa privada, que o poder público não tem mais que ter orçamento importante, isso tem que ser discutido. A gente sabe que existem algumas indicações aí que cada real investido em pesquisa traz um retorno aí de 12 a 20 reais. Quer dizer, foi graças à pesquisa que nós conseguimos transformar a soja, que é uma planta temperada, numa planta tropical, que nós ocupamos o Cerrado, que, quando eu me formei, na década de 70, era visto como uma área inadequada para se fazer agricultura, e nós transformamos aquele processo de preparo do solo, com aração, gradiação, no plantio direto, que está se incorporando, está se fazendo a pecuária e a agricultura junto, né, na integração lavoura-pecuária, e hoje até incluindo também as florestas. São mudanças que só foram efetivadas e estão se desenvolvendo no campo graças à pesquisa. E talvez uma das mais impactantes aí, quando a gente fala em todo esse programa que hoje está consolidado aqui no Brasil, que é o programa da agricultura de baixo carbono, é a parte de utilizar os micro-organismos do bem, né? Que a gente fala, bactéria, geralmente essa bactéria aqui, ela é um micro-organismo patogênico, mas nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são a grande solução para as plantas leguminosas. Quer dizer, é um simples micro-organismo que se associa a uma planta, e aí ela faz a fixação do nitrogênio que está no ar, né? O nitrogênio é o gás mais frequente na atmosfera. Então, em vez de a gente investir, colocar fertilizante nitrogenado, a própria planta se juntando com a bactéria, fazendo que a gente chama de um processo simbiótico, a gente resolve uma boa parte da nutrição nitrogenada, que é essencial, né? O nitrogênio é fundamental para que se formem os aminoácidos e, posteriormente, as proteínas. Então, tem que haver um investimento, continuar a haver um investimento na pesquisa e na educação, porque esses pesquisadores, eles saem das instituições de ensino. Então, hoje, no que se refere ao agro, houve uma proliferação dos cursos de engenharia agronômica e cursos afins, mas é fundamental que isso é importante, que você proporcione condições das pessoas estudarem no Brasil inteiro, mas é importante manter a excelência, né? Nós temos que formar profissionais bem preparados, qualificados e que estejam aptos para resolver os problemas, porque certamente os problemas a partir de agora, eles vão ser ainda mais delicados, vão ser pequenos avanços e o conhecimento vai ser cada vez mais importante, a formação das pessoas vai ser cada vez mais relevante para que elas possam superar os novos problemas que vêm acontecer. E, professor, ainda falando do CCAS, vocês estão aí como um contraponto, né, do mainstream aí, porque, enfim, o consenso aí o pessoal fala mal, né, e aqui a gente tem um grupo de cientistas que não está aqui para falar bem, mas está para falar com base na ciência.
Quais são os principais mitos hoje relacionados ao agronegócio? Consegue É, listar três? isso. O agro, ele está, eu acho que assim, os grandes telhados de vidro do agro, eles são a parte dos transgênicos, que eu acho dos organismos geneticamente modificados. Né? Isso, algum tempo atrás, era mais assustador para a sociedade do que é hoje. Né? Mas eu acho que, graças a essa proatividade, eu acho que o agro ele ficou muito fazendo uma comunicação reativa. Né? Então, ele esperava ser criticado para depois se posicionar. E agora começa a ser um pouco mais proativo. Então, esse problema dos transgênicos, eu acho que já foi pior, hoje está muito bem, muito mais entendido, mas ainda existem algumas restrições. Esse é talvez o maior problema nosso que pode ser resolvido, que é resolvido com pesquisa, com conhecimento, mas também com uma comunicação. O outro é o uso dos defensivos, nós já falamos sobre isso, né? Mas é uma das grandes preocupações, as pessoas acharem que se aplicou defensivo químico, o produto, o alimento não é de boa qualidade. Isso é um grande mito, né? Porque não existe evidência científica nenhuma de que a grande produção vem da agricultura convencional e não existe evidência nenhuma de que esses alimentos tenham alguma diferença em termos nutricionais, em termos de sabor, em termos de aspecto, de uma agricultura que é feita sem a utilização desses produtos. E eu acho que um outro ponto, um outro mito muito importante é achar que o agricultor é o grande vilão, que ainda é o cara lá que é quem desmata, de quem faz a queimada criminosa, de quem explora o trabalhador, que explora ainda o trabalho infantil, aquela ideia do Jeca Tatu, do grande coronel, tal. Aí entra uma pesquisa, e o agro é tão eclético, né, que é uma pesquisa, um conhecimento um pouco mais na área de humanas. Né? O agro ele tem esse grande valor aí que a gente junta conhecimentos da área de biológicas, da área de exatas e da área de humanas. Então, é um profissional que tem que ter essa sensibilidade. E eu acho que esses três pontos aí eu considero muito importante. E esse aspecto aí do desmatamento, do cuidado ambiental, nós avançamos muito também. Hoje, todo agricultor ele se preocupa muito com a preservação das suas nascentes, com a conservação do solo, em manter as suas áreas de proteção ambiental preservadas, de ter a sua reserva legal. Então, a população ainda acha que o agricultor é o vilão, quando, na verdade, o agricultor, ou a agricultura como todo o agro, é o grande ambientalista. A maior parte do nosso país ele é rural. Né? As cidades ocupam uma área territorial diminuta em relação ao que nós temos do agro. E é no agro que a gente preserva as nascentes, que vai ter água. O grande problema ambiental no Brasil está nos grandes centros urbanos, que são os resíduos sólidos, o lixo, o esgoto que é jogado nos rios. Então, eu acho que essa visão de que a agricultura é do bem, que tem problemas, esses problemas têm que ser discutidos, têm que ser resolvidos, e isso é uma bandeira do CCAS. A gente não é ufanista, a gente não defende o agro, mesmo que ele tenha falhas. Quando tem falha, a gente vai tentar ajudar a resolver, levando sugestões, levando opinião e ouvindo a sociedade como um todo. E, professor, e quando esses mitos são propagados por pessoas importantes? Digo isso, um exemplo recente, governador da Bahia, falando que 80% dos agrotóxicos no Brasil são proibidos no exterior, o que é uma grande mentira. Mas ele é o governador da Bahia, ele é um cara que, enfim, deveria ser levado a sério. Isso sem contar em deputados que falam que a Amazônia está acabando, esse tipo de coisa que não são embasados pelos dados. Como agir num caso desse com pessoas públicas, influentes, e que estão aí influenciando pessoas que têm pouca informação?
Esse eu acho que é o aspecto mais delicado, porque nós precisamos ter também essa comunicação adequada com os diferentes pessoas aí que estão se posicionando, né? Você tem artistas que têm um número muito grande de seguidores, tem os agentes políticos e tem às vezes até interesses ideológicos, políticos, tal, que a gente não pode se contaminar com isso daí. No caso específico do governador da Bahia, o CCAS tomou iniciativa de se posicionar, de mandar uma carta para ele explicando que o que ele falou não tinha base, né? Mostrando os dados verdadeiros. Então, isso tem sido uma das nossas posturas, nos comunicar sempre de maneira muito educada, muito respeitosa, porque essas pessoas elas têm a sua representatividade, não estão ali por acaso, eles são pessoas importantes. O ideal seria que eles, ao nos escutarem, ao escutar a academia, que eles mudem a sua propositura, né? E nós esperamos que o governador da Bahia ele também escute, não só nós, eu acho que muito do agro se entrou em contato, e ele reveja a sua posição. Nós, infelizmente, ainda não recebemos esse feedback aí de que ele vai se reposicionar, mas a nossa esperança é essa, né? Que as pessoas tenham a humildade de, ao ouvir o outro lado, que é muito importante, que elas tenham a capacidade de rever a sua posição, porque nós somos eternos aprendizes, né? A nossa vida, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. E ao aprender alguma coisa que ele passe a acreditar, que ele mude as suas mensagens, a sua comunicação, porque são pessoas importantes, né? Não adianta a gente brigar com esses formadores de opinião. Nós temos que procurar levar informação de qualidade e que eles confiem nessa informação e que, com isso, eles possam rever e serem cada vez mais úteis, serem aliados nossos e não adversários. Professor, já entrando na nossa reta final aqui, o senhor citou o Agro 5.0, né? Que é já um passo além do que a gente está vendo hoje. Qual é o potencial do Brasil nesse cenário de Agro 5.0? Tanto em termos de produção, quanto de preservação, né? Porque a gente sabe que a tecnologia é aliada no meio ambiente, aumenta a produtividade, reduz a pressão, os produtores eles estão cada vez mais conscientes, né, da sua responsabilidade. Como que o senhor enxerga o potencial do Brasil daqui para frente? Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que o Brasil vai conseguir, com esse apoio, que há necessidade de continuarmos investindo em pesquisa, a gente vai conseguir avançar bastante. E isso é fundamental. Se o setor do agro como um todo não conseguir atender o desejo dos seus clientes, né? Quem é cliente do agro é toda a população, todo mundo come, né? Tem que se alimentar, cada vez mais a responsabilidade do agro em produzir energias renováveis é maior, né? Veja aí o etanol, a biomassa sendo cada vez mais importante, além das fibras, né? Nós somos importantes, é importante ter celulose, ter algodão. Então, em todos esses setores, é importante que haja tecnologia. E a gente tem que lembrar que a tecnologia não está só no dentro da porteira, tem que pensar no agro como um todo. Então, nós temos que aprimorar cada vez mais os insumos, as máquinas, que é o que a gente chama do agro antes da porteira, melhorar os procedimentos dentro da porteira, produzindo alimentos, tanto vegetais como animais, cada vez com mais tecnologia. Por exemplo, a gente não pode mais pensar em ter uma criação de suínos e aí não tratar os dejetos, porque eles são altamente poluentes, então tem que haver essa preocupação. E principalmente no depois da porteira. Então, nós temos uma grande discussão ainda sobre
a parte da agroindústria, o processamento de alimentos, por exemplo, existe uma crítica muito contundente sobre os alimentos processados. E a gente processa alimentos que é para disponibilizar esses alimentos por um tempo maior. Muitos desses produtos agrícolas eles são perecíveis. Então, nós temos que industrializar para poder fornecer esses alimentos num período maior do ano e muito mais fácil de exportar também, né? Eles, se há problemas nesses alimentos muito processados, eles têm que ser resolvidos. Mas dificilmente a gente vai poder voltar para uma situação em que a gente só vai comer alimentos in natura. Isso cada um depois vai pensar aí no seu dia a dia aí, quanto de alimento in natura você consome, quanto em processado e como isso vem mudando com o tempo, né? Com a nova vida das pessoas. Então, eu entendo que essa agricultura 5.0 vista também do ponto, inclui aí nesse depois da porteira todo o aspecto de armazenamento, distribuição, de logística, que também é importante, né? Nós temos que investir em ferrovia e não pode mais ficar dependendo só do transporte rodoviário. Nós temos que ter ferrovia, temos que ter hidrovia, porque isso é menos poluente, né? Vamos usar outras formas de energia. E a sociedade quer isso, né? O agro não pode ser visto como um importante produtor de gases de efeito estufa, porque isso impacta o clima. Então, nós estamos todos nesse mesmo planeta e todos têm que superar os problemas criados com conhecimento, com ciência, com tecnologia e com investimento na parte na pesquisa e uma comunicação boa, né? A sociedade tem que entender que as pessoas estão vivendo mais também porque tem um alimento, tem uma alimentação melhor, além de outros aspectos, e que essa produção ela pode ser feita, está sendo feita cada vez mais, respeitando o ambiente e as pessoas. Muito bem, não tenho a menor dúvida disso. Professor, queria agradecer mais uma vez aí pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aí para mim, tenho certeza também para todos os nossos ouvintes. Já fica aqui o convite para a gente fazer uma nova conversa aí, porque tem muito, muito papo bom aí pela frente. Eu agradeço, e era importante entrevistar outros companheiros, nossos conselheiros do CCAS, já que nós temos médicos, né? Temos advogados, temos pessoal de logística, então é importante que se veja que a pesquisa ela está em todos os setores do agro. Faremos com certeza. Falei com o professor Tejon não faz muito tempo. O Chico Graziano faz parte também, né? Faz parte. Também já entrevistei o Chico, mas falarei com outros também. Doutor, muito obrigado mais uma vez aí pela presença. Okay. Um grande abraço a todos os seus ouvintes e espectadores. Isso aí. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.